O objetivo da palestra de hoje, tá, é nós abordarmos o assunto convergência digital e as implicações que a convergência digital tem para a saúde, em especial para a telemedicina, mas nós vamos ver no final dessa conversa se eu conseguir chegar aonde eu gostaria. Vai ser uma palestra experimental, eu nunca dei a palestra desta maneira como eu vou dar hoje, mas se nós conseguirmos chegar aonde eu gostaria, nós vamos ver que não é só para a telemedicina, mas a convergência digital ela tem implicações sobre toda a questão do meio digital na atenção à saúde. Pelo menos eu, como um tecnocrata nessa área, vejo isso dessa maneira. Tá? Então, eu preparei uma introdução, primeiro, para a gente entender o que é convergência digital. É um termo da moda, ele é tão da moda que todo mundo acha que ele já é café frio, todo mundo acha que já entendeu o que é, a gente não acha mais espaço para publicar um artigo a respeito disso, por exemplo. Por outro lado, aqui no nosso INCT, junto com o pessoal da Fiocruz, junto com o pessoal lá da Unifesp, nós ficamos um tempão discutindo e tentando definir as coisas e tentando escrever um texto, e foi muito difícil, e nós acabamos desistindo. Tá? Então, apesar de se considerar que convergência digital é uma coisa que já aconteceu, tá? As pessoas têm dificuldade em definir o que é. Então, eu resolvi usar uma abordagem diferente. Eu vou definir convergência digital explicando o que ela não é. Para isso, a gente vai precisar voltar um pouco na história. Né? Alguns de vocês devem ter idade que chega para conhecer alguns dos conceitos que eu vou apresentar aqui. Né? Mas nós, voltando na história um pouco, nós vamos abordar algumas coisas e eu quero conduzi-las para a questão convergência digital. Tá? Então, a gente vai começar com uma questão que todo mundo conhece. Eu escolhi uma foto bem antiga aqui. Tá? Durante muito tempo, quando você queria fazer comunicação de áudio fixa, você usava um negócio chamado telefone. Tá? O telefone era uma instituição tão fixa que se chegou ao ponto de desenvolver uma arquitetura específica para o uso de telefones em locais públicos. Aqui à direita a gente vê um exemplo, talvez do exemplar mais famoso dessa arquitetura, a cabine telefônica britânica, tá? Mas existiram N outras. Então, durante muito tempo, comunicação de áudio fixa era feita através do telefone e unicamente através dele. Se você queria comunicação de áudio móvel, eu, quando criança, brinquei bastante com isso, você tinha uma coisa chamada walkie-talkie. Era o máximo, aqueles analógicos que alcançavam 100 metros. Quando eu era criança, hoje em dia, a gente compra barato uns da China com alcance de quase 1 quilômetro. Mas então esse era o dispositivo de comunicação de áudio móvel. Nada a ver com telefone, incapaz inclusive de comunicação com um telefone. Se você queria mensagens instantâneas, você usava o teletipo, um aparelho fantástico, capaz de mandar mensagens em tiras de papel de um lado para outro. Já usava código ASCII. Se você queria entretenimento de áudio sem esperar muita qualidade desse entretenimento de áudio, mas com aí um acesso ilimitado a músicas que você não escolhia, e sim um profissional chamado disc jockey, você pegava um rádio. Se você, por outro lado, queria entretenimento de áudio
com qualidade, você vendia o seu carro e comprava um aparelho de som como esse aqui. O exemplar que tem aqui é um Marantz, o Rolls-Royce dos aparelhos de som integrados, né? E durante muito tempo era isso que se usava para escutar, por exemplo, o Pink Floyd que está aí na parede, né? Se você queria um entretenimento audiovisual sem qualidade, você tinha a televisão. Aqui, uma TV russa a válvula. E se você queria entretenimento audiovisual com qualidade, você usava filme. Preferencialmente no cinema, um imóvel especificamente projetado para conter equipamentos de entretenimento audiovisual com qualidade, mas uns e outros também podiam ter isso em casa, mas era uma coisa mais rara. As outras coisas, todo mundo já teve algum exemplar disso, pelo menos quem tem 40 anos, pelo menos, conhece todas estas coisas que eu mostrei, tá? Se você queria computação, caso você quisesse computação fixa, você usava um dispositivo como este, um PC XT. Esse aqui é marca IBM, isso aqui tinha 256K de memória, um monitor verde fantástico. Se você queria computação móvel, você usava um dispositivo desses. Aqui um exemplar da Texas Instruments. Alguns modelos ainda são fabricados até hoje. Não. Então, o que todas essas coisas possuem em comum? A principal coisa que todas elas têm em comum é nada. A principal característica de todos esses dispositivos é que eles não têm nada em comum, tá? Cada dispositivo ele é indissociável da sua função. Um telefone só serve para telefonar, um walkie-talkie só serve para você se comunicar num pátio de fábrica, um toca-discos só serve para escutar música na sua sala, um rádio pode ser usado para escutar música diretamente no ouvido ou no estádio de futebol, mas não serve para música de qualidade. Uma televisão serve para ver filme ruim, um cinema serve para ver filme bom, e nada disso se mistura, uma coisa não assume as funções da outra. Então, cada dispositivo tinha apenas uma função, e essa função era cativa daquele dispositivo. Você, durante muito tempo, não tinha a possibilidade de imaginar um dispositivo fazendo qualquer outra coisa a não ser aquilo para que ele foi projetado. Se você precisava de várias funções, você necessitava de vários dispositivos. Um escritório moderno tinha uma televisão, um teletipo, um rádio, um walkie-talkie para falar com o guarda da segurança, uma televisão e talvez até um aparelho de som quando terminava o expediente e alguém queria escutar música. E tudo isso espalhado, ocupando um monte de espaço. Então, para ter estas funções todas, você tinha parafernália das mais diversas. Hoje, você tem convergência. O que isso significa? A convergência ela é definida como um fenômeno que integra comunicação, entretenimento e computação, e pode ser visto matricialmente de duas óticas diferentes. Nós temos, por um lado, a convergência sobre dispositivos, aonde você passa a ter dispositivos que oferecem mais de uma função. Aqui, o exemplo clássico, o exemplo que todo mundo hoje tem pendurado no cinto da calça ou na bolsa, é o smartphone. Seja um com teclado, seja um touch phone, onde você tem uma tela de toque. Esse equipamento é um equipamento que serve também para telefonar,
Mas ele serve para ouvir música, serve para ver filminho, ele serve para entrar na internet, ele serve para mandar e-mails, ele serve para escrever textos. E desde que inventaram o Bluetooth e botaram o Bluetooth no carro, você tem, na verdade, uma integração fantástica. Você pode sair de casa escutando uma música no seu telefone. Quando você entra no carro, se você tiver um Bluetooth, você automaticamente tem essa música transferida para o aparelho de som do carro, e quando chega um telefonema, ó, mágica, é o aparelho de som do carro que vai falar com você e não o telefone. Tá? Então, o smartphone é o melhor exemplo da convergência digital tornada realidade. Não é o único, tá? A gente vai ver que a ideia de dispositivo multifunção, ela pode ser estendida conceitualmente a outros tipos de dispositivos, e se a gente quiser falar de informática em saúde, de um ponto de vista de convergência digital, nós não podemos ficar apenas no smartphone, apesar de ele ser o exemplo mais interessante, porque é o mais multifacetado. Há pouco tempo, eu li um artigo na New Scientist, onde o autor conjecturou sobre o que teria sido necessário para você ter as funcionalidades de um smartphone há 20 anos atrás. E ele termina chegando à conclusão de que mesmo que você tivesse um caminhão, né, você não conseguiria colocar há 20 anos atrás num caminhão tudo o que você hoje tem num smartphone, porque algumas das coisas que estão ali sequer eram possíveis de serem feitas há 20 anos atrás. Tá? Mas a gente já vai voltar a isso. E, por outro lado, nós temos um fenômeno que é uma consequência disso, tá? Mas que é importante a gente entender também, porque ele vai ter consequências sobre o processo de desenvolvimento de software para qualquer área, mas principalmente para a área de saúde, que é a questão da divergência de plataformas. A convergência sobre dispositivos, quer dizer, o fato de um dispositivo começar a agregar mais funcionalidades do que aquelas para as quais ele originalmente foi pensado, né? Os telefones digitais, eles começaram tirando fotos, depois apareceram mensagens instantâneas, depois apareceu um protocolo de internet horrível chamado WAP, tá? Depois começaram a vir mais coisas. Tá? E da mesma forma, outros dispositivos também sofreram o mesmo tipo de convergência. Então, se você durante muito tempo usou o computador para fazer computação, você agora usa o computador para comunicação. O melhor exemplo é esta conversa que nós estamos tendo agora. Vocês estão me ouvindo através de um dispositivo, de um mecanismo de comunicação via computador. Não? Você passa a usar o computador para ver filmes, você passa a usar o computador para ouvir música, e por aí vai. Então, isso significa que você passa a ter uma divergência de plataformas. Né? Ou seja, você passa a ter funções que têm que ser encaradas como funções multidispositivo, para acompanhar justamente a mobilidade e a ubiquidade que nós passamos a esperar da nossa forma de interagir, tá? Com a mídia, com a comunicação e com a computação. Tá? Então, uma mesma função, como consequência da convergência sobre dispositivos, uma mesma função, ela passa a estar disponível em diferentes dispositivos. O melhor exemplo disso é o Skype. A gente vai voltar a ele porque é um exemplo clássico de divergência de plataformas. Tá? O Skype também é um exemplo de convergência digital, já que ele transformou o
computador no mecanismo para telefonia, para videoconferência e para chat, quer dizer, ou seja, para mensagens instantâneas, mas principalmente o Skype é o exemplo clássico, tá, da divergência de plataformas. Uma mesma funcionalidade, um mesmo software, um mesmo sabor de interação, ele passa a estar disponível em diferentes plataformas e você, como usuário, começa a interagir numa determinada plataforma e espera, ao mudar de lugar, ao mudar de situação, poder continuar esta interação na outra plataforma de uma maneira natural e de preferência, de uma maneira que você considera como sendo intuitiva. E isso aqui é uma coisa importante que eu vou voltar para ela depois, porque ela tem um impacto sobre a questão da informática em saúde, né? No meu caso, os exemplos são com telemedicina, porque é isso que a gente trabalha aqui, mas não é necessariamente limitado a isso, né? Você começa uma interação, você começa uma determinada ação numa plataforma e você quer que isso o acompanhe, você quer que isso continue. A partir do momento que você passa para outra plataforma. Tá? Então, como eu havia exemplificado antes, tá, com o advento do Bluetooth, você pode, por exemplo, gravar suas músicas preferidas no seu iPod ou no seu telefone, no seu smartphone. Via Bluetooth, você pode escutar isso no aparelho de som da sua casa, conectando o computador no aparelho de som. Você simplesmente sai de casa com a música tocando no seu celular, você passa por fone no seu ouvido, você desce até a garagem, entra no carro, a música vai para o som do carro, se você tem os dispositivos Bluetooth pareados, e a partir daí você continua escutando a música no carro. Isso funciona com esse tipo de entretenimento. Não funciona hoje em dia ainda com outra coisa. Mas você pode muito bem imaginar, e é uma coisa que nós podemos com certeza considerar como possível, num futuro não tão distante, você prepara textos em casa, está ditando um texto para um sistema de reconhecimento de voz, você continua ditando esse texto no seu smartphone que de repente só grava isso, você chega dentro do carro, o computador de bordo continua a digitalizar aquele texto e quando você terminou o seu smartphone envia isso para algum servidor. Então isso é uma coisa possível de ser realizada e não num futuro não tão distante. A gente pode pensar, mas bom, um smartphone ele vai conseguir fazer reconhecimento de voz? Já faz hoje. Comandos simples, até aparelho de som de carro, dependendo da marca do carro que você compra, o aparelho de som de carro já faz coisas básicas como discar para pessoas que você diz o nome. Se a gente pensar, o PC que eu mostrei antes, era um PC que era atual na época que eu fiz o meu estudo de graduação. O Sabatini, que é mais velho, provavelmente perfurou cartões. E se nós compararmos esse PC com a capacidade de processamento de um smartphone desses fajutinhos que você ganha aí por R$100 quando você... O Sabatini rindo, é ótimo. Desses smartphones baratinhos que você ganha de graça quando você compra uma nova linha telefônica, tá? Se a gente pensar que esses smartphonezinhos quase gratuitos, eles vêm com um processador de 400 MHz, eles vêm com alguma coisa na faixa dos 60 MB de memória. Se a gente comparar isso com o PC de 640K e 4 MHz de processador que eu fiz a minha graduação, o meu smartphone, que foi de graça, hoje tem uma capacidade de processamento 100 vezes superior a um computador de alguns $1000 na época em que eu me formei. E olha que eu não sou tão velho assim, né? Então, a evolução desses aspectos dos dispositivos é muito rápida.
Então, hoje, a gente considerar limitações de hardware quando a gente pensa tanto na questão de dispositivo multifunção quanto na questão de função multidispositivo, tá? Não é mais uma coisa que a gente deveria levar em consideração. As limitações de hardware são limitações que, de uma forma muito automática, vão se eliminando. Então, o que a gente tem que pensar? Tá? Então, a ideia de você convergir funções para um dispositivo, ela não é nova. Eu gosto dessa capa da Radio News de abril de 1924, porque eu sou um fã do senhor que era editor da revista na época, o Hugo Gernsback, está ali escrito embaixo do News. Hugo Gernsback era um autor de ficção científica, genial para a época, e alguém deixou editar essa revista durante algum tempo, não foi durante muito tempo, mas a gente vê na imaginatividade, me perdi agora, na imaginação por trás dessa ideia aí, né, de você ter o rádio em casa para fazer uma teleconsulta, de que em 1924 alguém já pensava na questão da convergência. Né? Então a ideia ela não é nova. Né? Porém, né, alguns conceitos nunca vingaram. Tá? O videofone, por exemplo, hoje você compra se você quiser, custa muito dinheiro, ele depende de um padrão de telefonia que é o ISDN, que na Europa durante 10 anos foi uma moda cara, aqui no Brasil ele foi natimorto. Eu conheço uma empresa que tem ISDN e nunca usou os recursos, então é um padrão que não vingou, muito provavelmente porque limita a questão da comunicação de voz a um dispositivo fixo num canto, sem a atratividade do smartphone ou do computador. Tá? Outros, tá? Como o Minitel, por exemplo, tá? Mesmo com massivo suporte governamental, eu não sei se algum de vocês teve oportunidade de vivenciar isso. Esse aqui é um exemplo do Minitel francês, que a France Telecom investiu milhões e distribuiu milhões desses dispositivos gratuitamente. Tá? Isso, a gente pensa, deveria ter criado uma revolução na forma dos franceses encararem a questão da telefonia, e até onde eu sei, se usava isso para encomendar pizza. Tá? No Brasil, então, exatamente, Sabatini. No Brasil existia, na época da Rempac, existia o teletexto muito ruim. Na Alemanha eu cheguei a fazer home banking por um troço chamado BTX, Bildschirmtext, que funcionava via modem no computador. A Deutsche Telekom nunca distribuiu esses equipamentos. Os franceses tentaram revolucionar a cultura do povo francês. Eu não me lembro, foram 2 milhões de equipamentos desses, eu acho que foram distribuídos quase gratuitamente na França. E a hora que a internet apareceu, esse equipamento foi parar no lixo de imediato, sem deixar absolutamente nenhum rastro na cultura francesa. Absolutamente nada. Não estimulou a criação de empresas spin-off, não estimulou a criação de culturas, não estimulou os franceses a saírem na frente na hora de criarem empresas na internet. Teve um impacto social praticamente nulo. Né? Eu não conheço nenhum estudo de por que uma tecnologia que a gente imagina impactante, e ela existiu durante 15 anos, tá? Eu não conheço nenhum estudo de por que uma tecnologia que tem um potencial tão impactante, imagine, em 1985 você já podia ter um equipamento como esse que está aí, tá? Por que isso não deixou nenhuma marca na sociedade francesa?
Se você falar com um francês hoje, ele vai lembrar que talvez o pai usasse, era uma coisa que ficava lá do lado da porta, na mesinha do telefone, e quando precisava encomendar uma pizza, encomendava a pizza por aí. Não? Mais nada se fez com isso. Né? Então, existem momentos e existem ideias. Né? Talvez a questão do teletexto, tá? Do videotexto, ela tenha chegado cedo demais, talvez os serviços oferecidos tenham sido muito ruins. Tá? Na Alemanha, chegaram a oferecer via TV a cabo. Tá? Você comprava um set-top box para TV a cabo e o set-top box abria uma janelinha de 3 linhas no fundo da TV a cabo e ali você podia fazer home banking. Quem faz isso? Hoje em dia é inimaginável. Tá? Então, por outro lado, outros, por alguma razão, foram um sucesso. Na mesma época que os franceses estavam jogando os Minitels deles na lata de lixo, um grupo de finlandeses estava criando uma empresa spin-off em Luxemburgo para colocar no ar uma coisinha que podia fazer comunicação de áudio, comunicação de vídeo e comunicação de mensagens instantâneas, que foi um sucesso tremendo. Tudo bem, eles usaram um novo conceito. A empresa deles em Luxemburgo começou a fazer acordos com empresas telefônicas e você podia, do Skype, ir para a linha telefônica e da linha telefônica para o Skype. Eles integraram plataformas, eles não apenas fizeram agora sim, um software multidispositivo, quer dizer, eles não implementaram apenas divergência de dispositivos. No começo, isso funcionava no computador, funcionava nesses tablets da Compaq aqui, não sei se muitos de vocês conheceram isso daqui. Mais tarde começaram a ter telefones proprietários e smartphones e outras coisas. Então esse aqui é o exemplo de sucesso de uma tecnologia desse tipo. Muito provavelmente porque o momento foi o certo. Houve um momento cultural, um momento tecnológico, onde não apenas alguns países com suporte governamental massivo foram capazes de implementar alguma coisa. A gente tem que lembrar que o teletexto, tá? O nosso Minitel aqui, ele tinha chat. Tá? Na Alemanha, muitas pessoas participavam horas a fio de chat rooms, usando o teletexto. Era uma das poucas coisas que se fazia que era útil nesse negócio. Tá? Então, chat não é uma novidade. Chat existia aqui no Minitel. Tá? Mas a hora que veio a internet, o pessoal jogou esse troço fora, mesmo sendo grátis, e todo mundo foi para a internet paga, tá? Com acesso caro, porque aparentemente oferecia alguma coisa a mais que não existia. O que é esse a mais é uma coisa que a gente, pelo menos nós aqui no nosso grupo de pesquisa, ainda não entendemos. Né? Uma coisa que a gente percebe no Skype é que um dos fatores de sucesso é o fato de que isso funciona em qualquer lugar e não é um walled garden, não é um mundo fechado. Você, do Skype, pode sair e ir para o telefone comum, você pode ligar para um número de telefone, você pode mandar um SMS, você pode receber um SMS, você pode receber um telefonema feito de um telefone comum. Com certeza, tá? Isso foi uma das coisas que foi uma vantagem, tá? E que esses finlandeses que criaram a empresa perceberam muito rapidamente, porque a telefonia em Luxemburgo era barata, e a partir de Luxemburgo eles podiam oferecer telefonemas internacionais muito mais baratos do que se as pessoas ligassem diretamente de casa. Né? Então, isso com certeza deve ter contribuído, tá, para esse sucesso. Tá? Enquanto isso, outros dispositivos prometem. Tá? Aqui à esquerda a gente tem o Google TV, que eu ainda não consegui ver fazer
alguma coisa que me interesse. Aqui no outro lado a gente tem uma distribuição de Linux com Media Center, o Element, que eu considero pessoalmente muito bom, meus filhos adoram. A gente jogou fora os set-top boxes de TV a cabo aqui em casa, só temos internet e Element funcionando. A criançada é muito feliz com isso. A gente integrou a internet com TV, com música, com tudo junto numa coisa só. Tá? Então, nesse sentido, as coisas estão evoluindo, né? Provavelmente a evolução vai ser maior ainda. E quais são, então, as consequências dessa convergência para a área da saúde? Aonde que isso vai afetar o nosso trabalho? Bom, aí a gente tem que pensar como é que nós imaginávamos o futuro da informática em saúde lá pela década de 1990. Onde, uma época em que as aplicações estavam começando a usar recursos gráficos, recursos 3D, onde ainda a aplicação cliente-servidor era o modelo que a gente tinha para aplicativos de informática em saúde. Naquela época, a gente imaginava o futuro dentro da ideia da interação humano-computador ou homem-máquina. Nós imaginávamos, por exemplo, uma interação em 3D, em telemedicina, como uma imersão virtual. Isso aqui é uma imagem, um desenho de um aluno de mestrado meu, lá no começo da década de 2000. Esse desenho tem tranquilamente 10 anos. Nós ainda imaginávamos, naquela época, que o futuro da interação, né, ia mais ou menos na linha do William Gibson, mais ou menos na linha, como é que é aquele filme, Johnny Mnemonic, né? Talvez vocês tenham visto, onde todo mundo interage através de mundos virtuais, né? Então, nós imaginávamos que isso ia andar para esse lado. Nós fizemos um monte de desenvolvimento de software para isso daqui. Chegamos à conclusão que luvas de realidade virtual são um pé no saco, que óculos de realidade virtual ninguém gosta de usar, que ficar discutindo um caso médico, olhando uma reconstrução 3D no ambiente virtual, é uma coisa para uns poucos radiologistas. Ninguém mais se interessa por isso. A gente quer interação rápida, interação em todo lugar. E isso foi possível, né? E isso está ocorrendo de fato com a evolução dos dispositivos móveis. Tá? Nesse momento eu ia fazer uma demonstração no tablet aqui, tá? Essa foto aí não é de ninguém que eu conheço, eu pesquei na internet ainda há pouco, quando eu vi que não ia eu poder fazer essa imagem para vocês. Então, e o que nós gostaríamos que fosse essa interação com calma, alguém com tablet, olhando ali, interagindo com o software na área de saúde. Provavelmente o que acontece de fato, é isso daqui, você estressado rapidamente, tendo que olhar alguma coisa. Né? Mas, independentemente disso, né, com certeza o dispositivo convergente por excelência é o smartphone. Tá? Então, a gente vai começar a falar de convergência um pouco falando de smartphone. Tá? Sempre tendo em mente, tá, aqueles dois conceitos que eu coloquei no início, aonde eu falei que a gente tem, em princípio, por um lado, a convergência sobre dispositivos, quer dizer, dispositivos diferentes que antes faziam coisas completamente desconexas, agora assumindo funções uns dos outros, né? Uma TV que serve para navegar na internet, serve para ouvir música, serve para a gente falar com o Skype com a avó, meus filhos adoram isso. E, por outro lado, um telefone celular que
usar para telefonar, é uma das últimas coisas que você faz, que você usa mais mesmo é para navegar na internet, rodar algum software, etc. Né? Então você tem essa convergência sobre dispositivos e você tem, por outro lado, a divergência de plataformas. Né? Na divergência de plataformas, você tem que entender como que a gente vai trabalhar uma determinada função e fazer essa função existir em todas essas plataformas, porque a gente vai precisar que ela exista sobre todas estas plataformas. Né? Então, tá? No caso do mobile, tá? A convergência ela tem um desafio especial. Tá? Eu coloquei aqui um GIF animado. Tá? Essa é a versão 2.0 do nosso software, nosso aplicativo para a rede catarinense de telemedicina, quer dizer, para o sistema integrado de telemedicina e telesaúde aqui de Santa Catarina. Essa versão ainda não está publicada para os usuários, nós temos uma versão anterior a essa, que é uma versão de browser, essa aqui já é uma versão de aplicativo funcionando. Né? E uma questão que é importante quando a gente olha isso daí, né? Todo mundo já viu uma aplicação como é usada no telesaúde, todo mundo já trabalhou com algum software de prontuário eletrônico para web, tá? E a gente entende claramente que a maneira de você interagir com um dispositivo desses aí é completamente diferente da maneira como você vai interagir com um equipamento fixo, um computador desktop ou mesmo o seu laptop. Tá? Você tem uma tela pequena, você precisa usar os dedos para interagir. Tá? Eu não estou mostrando aí nenhuma tela de laudo, eu estou só mostrando telas de visualização de exames. Né? Mas, né, para você escrever aí é diferente, para você trabalhar aí é diferente, a comunicação visual é diferente, mas tem um porém. Um sistema funcionando nesse telefone celular aí, ele jamais vai existir sozinho. Você tem que imprimir laudos, você tem que acessar prontuários, você tem que imprimir prontuários, você tem que fazer uma série de operações que são complicadas e que, se você fizer com os dedos, você não vai terminar nunca. Então, essa aplicação mobile aí, ela, na verdade, é apenas uma porta de entrada para um sistema maior que também tem que funcionar no desktop. Depois a gente vai ver, a nossa ideia é que funcione também na televisão digital interativa. Tá? Então, aí nós temos a questão da divergência, uma aplicação, tá? Uma aplicação divergindo para diferentes plataformas, e em cada uma destas plataformas, esta aplicação vai se mostrar de uma forma completamente diferente. Isso é um desafio, tá? Porque nós queremos que o usuário da área de saúde, principalmente, porque a disponibilidade é uma coisa importante, todo mundo sabe, pelo menos a nossa interação com, eu não sou médico, a nossa interação com o corpo médico que trabalha aqui no Sistema Catarinense de Telemedicina e Telesaúde, nos diz claramente que a questão do sobreaviso é uma questão importante para o médico estar disponível, poder ser encontrado e, eventualmente, poder resolver alguma coisa sem ter que ir até o hospital, né? Poder atender alguém rapidamente, poder saber de alguma situação que ocorreu é importante. Né? Mas você não vai conseguir jamais, tá, deixar de ter o sistema desktop, aquele sistema tradicional que funciona dentro de um browser, porque esse é o estado da arte para o desktop, é software em browser, né?
E aí a gente tem um problema. Projetar isso daí é muito diferente de você projetar algo para o browser. Então, você passa a ter um grande desafio, né? Quando eu projeto uma aplicação na área de saúde, eu vou necessariamente ter que projetar uma aplicação que é capaz de ser executada ou capaz de ter as suas funcionalidades replicadas em dispositivos divergentes. Eu tenho que ter um sistema web para acesso a um portal de telemedicina, por exemplo, que é o que nós temos aqui no estado, não tem aqui um screenshot, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? E eu tenho que também, tá, poder colocar uma aplicação a funcionar aí. Tá? E observem que na minha aplicação web, na minha aplicação para mobile, tá, eu vou ter que voltar 15 anos no tempo na minha conceitualização da aplicação. Tá? Se eu trabalho com apps, com aplicativos para iOS, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, é uma aplicação para iPhone, para iOS, funciona em iPad também. Tá? Os apps para telefones celulares, eles são aplicativos cliente-servidor, como aqueles que lá na década de 1990 a gente tinha rodando nos nossos computadores. Tá? Nós temos que voltar o nosso raciocínio para uma aplicação cliente-servidor que funciona bem diferente de uma aplicação web, tem quesitos de segurança que são diferentes, tem quesitos de usabilidade que são diferentes. Tá? Então, este é um desafio. Tá? Então, por um lado, hoje em dia, não dá mais para a gente pensar em aplicações para a saúde, pelo menos não aquelas aplicações que são aplicações clínicas, onde o médico as usa para interagir com os dados do paciente, onde o médico as usa para prover laudo para exames do paciente, onde o médico as usa para acompanhar a evolução de um paciente, sem que nós imaginemos essas aplicações como sendo aplicações multidispositivo, da mesma maneira que você tem hoje o Skype para smartphone, o Skype para dumbphone, o Skype para televisão, o Skype para o seu computador. Né? E isso cria um desafio. Né? Essa aplicação que vocês estão vendo, uma sequência de telas aí, não tem nada a ver com uma aplicação web. Essa lista de pacientes, por exemplo, é uma lista de scroll que você sai rodando com aquele modelinho de inércia que a gente usa em telefone celular, que não tem absolutamente nada a ver com a lista paginada que a gente costuma trabalhar na web. Então, isso significa que nós temos agora, quando nós passamos a imaginar uma nova aplicação para a área de saúde, a não ser que a gente queira usar o browser do telefone e fazer essa aplicação aparecer espremida dentro do browser do telefone, né, o que é uma coisa que o seu usuário não vai querer, não vai gostar e não vai usar, né, nós temos que passar a imaginar essa aplicação com o conceito de usabilidade que você tem aqui, nesta aplicação, e também com o conceito de usabilidade que você tinha lá na aplicação web, que todo mundo conhece. Eu vou daqui a pouco mostrar uma imagem comparando estas coisas. Tá? Mas vamos adiante. Tá? A gente falou lá que a convergência digital, na verdade, ela converge computador, telefone e televisão. Se a gente pegar, a grosso modo, aquelas três áreas que eu coloquei lá no início, onde eu falei que a convergência digital era um fenômeno, na Transparência 12, quem quiser olhar lá depois, era um fenômeno que integra comunicação, entretenimento e computação. Né? Então, a gente tem que pensar isso. Nós vamos trabalhar com televisão, nós vamos trabalhar com telefone e nós vamos trabalhar com computador. Tá? E nós temos que fazer as nossas aplicações funcionarem nestas coisas todas. Tá? Isso significa que eu também tenho que pensar em televisão digital interativa. Né? Por mais que
televisão digital interativa seja uma coisa que ainda não decolou, tá? E aí a gente tem que pensar um pouco no histórico, tá? A televisão, o padrão brasileiro de televisão digital interativa, chamado de SBTVD, ele foi definido pelo Ministério das Comunicações através de um conjunto de projetos de pesquisa. Eram 16 projetos de pesquisa. Sabatini participou com a gente do que era chamado de RFP 6, quer dizer, o livro de requisitos número 6. E nós, na época, 2005 para 2006, desenvolvemos praticamente as únicas aplicações de TV digital que está se usando como exemplo até hoje, né? E eram na área de saúde, porque o governo brasileiro tinha um interesse muito grande em usar a interatividade da TV digital para fazer ao mesmo tempo duas coisas. Uma delas era promover a alfabetização digital e a outra era fazer informação em saúde e serviços de saúde chegarem ao interior mesmo, aonde você tinha a televisão pelo ar como único veículo de ida. Isso tinha um problema porque você tinha que ter um veículo de volta para alguns desses serviços, mas não para a parte de educação, não. Então, na época, nós trabalhamos, tá, com um modelo, na verdade, com 3 propostas de serviços de conteúdo para televisão digital. Um era o canal A, que era informação para o cidadão, não precisava de canal de retorno. O outro era o canal B, que eram serviços interativos, precisava de canal de retorno, então tinha que ter pelo menos um telefone analógico no local onde você usasse. E o canal C era para você trabalhar com treinamento específico de equipes de saúde da família. Eu já vou mostrar esse modelinho para vocês. Tá? Então, eu hoje questiono se realmente nós algum dia vamos implementar isso. Tá? Nós vamos ver a hora da verdade disso esse ano, tá? Tanto pelo INCODE aqui em Santa Catarina, como através da Universidade Federal da Paraíba em Campina Grande. Este ano vão ir ao ar as primeiras 2 TVs educativas brasileiras com transmissão digital com interatividade, e com certeza, tanto em Campina Grande quanto aqui em Florianópolis, nós vamos estar testando esses conceitos. A gente vai poder ter uma resposta para isso, se de fato a TV digital vai ter um impacto na alfabetização digital ou não, ou se o smartphone saiu na frente e o dispositivo de alfabetização digital de todo o povo brasileiro vai acabar sendo o tablet e o smartphone. Eu aposto nessa última visão. Mas, independentemente disso, nós assumimos o compromisso da gente testar, e eu tenho muito interesse de que isso aconteça, vai ser uma coisa muito interessante. Então, a TV Cultura de Santa Catarina vai estar retornando ao ar em agosto deste ano, com sinal digital e com interatividade, e nós vamos estar testando isso. E qual é a ideia? Como é que a gente vê interatividade aqui? Tá? A interatividade na TV digital é muito diferente. Tá? Então, interação em TV é diferente. Nós, na época do SBTVD, nós fizemos vários programinhas educativos, desses onde você tem interação. Nesses programas interativos, a gente tinha que mostrar, a gente tinha que... eu pulei aqui, eu queria mostrar um, mas não o outro. Será que eu consigo isso? Não consigo. Tá?
Em todo caso, quem vocês veem aqui é o Alexandre Mendonça, ele é um apresentador do SBT, ele trabalhou para nós no projeto da RFP6 na TV Digital, em 2005, e nos ajudou a fazer vários programas muito bons, né? E na época, a gente fazia programas aonde, isso aqui é um programa sobre esclarecimentos sobre depressão, aonde o telespectador é convidado a fazer um quiz que ele lá usa dentro da interatividade, né? Então você vê aqui botõezinhos coloridos, são aqueles 4 botões coloridos no controle remoto da sua TV que você não sabia para que serve. Aqueles são os botões básicos para interação. Tá? Em qualquer TV que você vende no Brasil hoje em dia, vem aqueles 4 botões coloridos, vermelho, verde, amarelo e azul, tá? Que eles objetivam uma interação rápida, né, com aplicativos interativos do tipo, aperte um botão e veja alguma coisa acontecer. Tá? Então nós fizemos vários aplicativos desse tipo, e a interação, como você vê aqui, a interação ela acontece dentro de um ambiente, de um programa de TV. Nesse caso específico aqui, o Alexandre Mendonça, ele tem um programa de auditório chamado Viva Mais, que nós criamos, né, onde você aborda temas de saúde, tem alimentação, tem vários outros, e a gente testou, então, modelos de usabilidade, de interação, né? E esse aí é um modelo com quizzes. Então, tem várias perguntas aí que são feitas ao telespectador, e o telespectador, no final, ele tem uma resposta que é só dele. Né? Ninguém está dizendo para ele se ele se ele tem tendência à depressão ou não, se ele está deprimido ou não. Ele vai responder uma série de perguntas, e o sistema que ele carregou na televisão dele vai dar uma resposta personalizada. Isso é uma maneira de a gente criar interação, é um tipo de interação onde não há canal de retorno. Isso funciona em qualquer lugar que não tenha telefone. Né? Então, é um mecanismo de educação em saúde que o Ministério das Comunicações entendeu que deveria ser apoiado. Né? Nós estamos continuando com esse trabalho. Hoje, a TV Cultura de Santa Catarina, junto com a TV UFSC, está gravando um programa que é feito com o Telesaúde aqui de Santa Catarina. Esse programa, ele chama Canal Saúde, e esse programa ele vai exatamente abordar temas de saúde da família com interação desse tipo. Então, a ideia é justamente a gente, quando nós entrarmos ao ar com a TV, podemos transmitir isso e testar esse conceito. Tá? Então, isso é um conceito de educação em saúde. E eu falando disso, sobre esse aspecto aqui, a gente tem a impressão de que, mas isso é um negócio só para televisão. Quem mais? O que tem isso a ver com convergência? Isso é um programa de TV onde o usuário usa o controle remoto para responder perguntinha. Né? Isso é convergente? É convergente sob uma determinada ótica. Eu vou pular uma transparência, depois eu vou voltar a ela. Tá? Eu quero pular algumas transparências aqui, depois a gente vai voltar a essas transparências. Tá? Aqui nós temos um modelito. Tá? Isso aqui é uma ideia que nós estamos trabalhando. O pessoal da nutrição aqui do Hospital Universitário tem um site que é o Horus, que é um site de orientação nutricional para crianças e adolescentes. Tá? Então, através das ferramentas de produção de interatividade que nós desenvolvemos aqui no Encode, nós passamos esse site todo para a TV digital. Na TV digital, a linguagem é necessariamente completamente diferente, tá? Mas a informação que você tem é a mesma. Tá? Então, um estudo que nós estamos realizando aqui é como eu posso pegar sites de informação em saúde, dentro de um modelo de comunicação que existe para a web, e passar isso para um modelo de comunicação para a TV,
e mais lá para frente passar isso para um modelo de comunicação para o telefone celular. Obviamente, um site como esse que você está vendo aqui à esquerda, ele não serve para você colocar dentro do browser do seu telefone celular. Ninguém vai enxergar nada. Da mesma maneira como provavelmente você que está vendo isso aqui no seu computador não consegue ler o que está escrito aqui, quem abrir isso aqui no browser de um telefone celular também não vai enxergar nada. Né? Então, nós precisamos de uma outra linguagem. Nós precisamos refazer isso daqui. Tá? Então, no momento, isso aqui foi um trabalho de mestrado que está se finalizando agora. Nós tentamos avaliar quanto trabalho dá e o que tem que fazer para você conseguir passar um site na área de saúde, um site de informação, um site interativo para TV digital. Para você botar ele aqui como um aplicativo que, por exemplo, pode ser chamado durante um programa qualquer de educação e nutrição. Tá? Ou como um serviço de fundo que vai ficar sempre lá. Tá? Por que nós estamos fazendo esse estudo? A ideia é a gente poder, mais lá para frente, pensar aplicações em saúde, sejam aplicações educativas como essa, sejam aplicações clínicas como uma única coisa. Tá? Eu vou chegar lá no final dessa conversa, mas a ideia é essa. Para a gente ser convergente, a gente tem que fazer aplicações divergentes. Para a gente poder trabalhar com essas aplicações divergentes, a gente precisa conseguir desenvolver uma metodologia, precisa entender questões de usabilidade, segurança, etc. Então, vamos voltar lá, tá, para o nosso serviço de saúde. Então, o Ministério das Comunicações, lá na época desses projetos do Sistema Brasileiro de TV Digital, entendeu os serviços de saúde como uma forma de governo eletrônico, de e-government. Na verdade, a forma de e-government mais interessante. Tá? E nós desenvolvemos naquela época, então, 3 aplicações, vários programas para o público em geral, tá? Programas interativos do Debate Saúde, era um programa de auditório, onde você tinha interação em tempo real, que a gente chama de interação nível 2. A gente tinha programas de interação onde você não tinha que ter nenhum tipo de retorno, interação de nível 0, você tinha uma aplicação, você entrava com valores, por exemplo, cálculo de índice de massa corporal e outras coisas assim, tinha vários filmes de ajuda, que a ideia é que eles fossem passados dentro de um contexto de programas educativos em um determinado horário na TV digital. Por outro lado, nós pensamos um canal capaz de transmitir formação continuada, como hoje se faz no telesaúde. Né? Naquela época, em 2005, não existia o telesaúde ainda. Né? Se pensou em treinamento das equipes de saúde da família através de programas de TV. A TV tem a vantagem que ela chega no meio do mato onde a internet não chega. Né? De você usar interatividade nesses programas. A única questão é que se o local lá onde você transmite isso é tão ermo, que não tem telefone, você também não tem canal de retorno, então dá para você transmitir um programa, dá para você colocar conteúdo interativo, dá para você colocar quizzes de autoavaliação de quem faz essa formação continuada, mas não dá para a gente, por exemplo, ter um retorno do aluno. A gente não sabe num quiz o que o aluno respondeu, por exemplo. Então, nós fizemos um programa de treinamento sobre gravidez na adolescência voltado para o agente de saúde. Esse programa ele existe. Num momento qualquer a gente vai colocar isso no ar aqui para testar. Tá? E a TV digital, quem tem TV a cabo pela net sabe disso, tem um portal. Tá? O portal da TV permite que você coloque alguns serviços que estão constantemente ali. Tá? A net, na TV a cabo no Brasil,
ela infelizmente faz um uso muito pobre disso. Você tem ali a grade de programação e mais nada, talvez alguma informação sobre preços de pay-per-view. Tá? A ideia do governo brasileiro é, nas emissoras abertas de TV digital, você colocar serviços ali. Esses serviços são, por exemplo, desde você buscar informações, tá? A dica de saúde, que a gente já vai ver um exemplo, tá? Como você fazer consulta ao seu prontuário no posto de saúde, ou você marcar, inclusive, uma consulta na unidade básica de saúde através da televisão. Tá? Então, essa era a visão que se tinha naquela época. A gente vai ter a oportunidade de testar isso, talvez esse ano ainda. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo, tá, de telas. Aqui está rodando dentro de um emulador de TV digital, mas se eu colocar isso na TV, fica com a mesma cara. Tá? Então, aqui é uma ajuda na área de picadas e outras, ajuda, primeiros socorros em toxicologia. Tá? Isso aqui, o pessoal do Centro de Informações Toxicológicas aqui na universidade também ajudou a gente a fazer. O pessoal do EduMed em Campinas também ajudou a montar esse conteúdo aqui. O Sabatini participou disso. Tá? Então, essa era uma ideia de informação facilmente acessável. Tá? E a ideia de você poder... Precisa de canal de retorno, senão não tem como você mandar o seu cartão SUS e a sua senha. Tá? O Sabatini acabou de colocar um vídeo aqui, tá? Onde você pode acessar as mais diversas coisas aqui, tá? As mais diversas informações. Isso aqui foi um pouco chutado, a gente fez rapidamente uma aplicação, nós não quisemos nos arriscar a conectar isso aqui com o nosso sistema de telemedicina. A gente fez um banquinho de dados de brinquedo para fazer uns testes em cima disso daqui. Né? Mas a ideia é essa, são serviços ao cidadão, quer dizer, governo eletrônico, que se faz através da televisão. Né? Em 2005 para 2006, o smartphone não era uma coisa tão popularizada como é hoje. Tá? Então, eu olhando para essas aplicações hoje, eu me pergunto se isso vai ter sucesso. Não sei. Tá? A minha experiência hoje, pelo menos no que diz respeito à televisão, na verdade, que é muito mais provável distribuições de media center do Linux, como o Element, por exemplo, tá? Vão tomar conta das televisões e a TV vai ser uma funcionalidade dentro de um computador ligado na internet. Tá? Aqui em casa já é assim, o meu filho mais novo, de 5 anos, sabe usar. Eu não consigo imaginar isto daqui tendo o sucesso que se imaginava há 6 anos atrás. Tá? Infelizmente, a TV digital demorou demais para decolar no Brasil, né? Entre esse projeto que foi vislumbrado em 2004 e a gente, depois de alguns percalços, começou a executar em 2005. Tá? Terminamos final de 2006. Tá? Entre esta época e hoje, houve uma evolução muito grande do cenário de smartphones e do cenário de televisões com sisteminha operacional Linux embutido, com acesso à internet, etc. Provavelmente a coisa vai para o outro lado, mas isso não muda o fato, tá, de que quando você trabalha na televisão, tá, você tem uma determinada linguagem. Tá? Vocês estão vendo aqui nessas telas, tá? Essa aqui e as anteriores, tá? Que a letra é grande. Tudo bem, isso aqui é para TV, não é para TV de alta definição, mas mesmo se eu trabalhar, tá, com televisão de alta definição, tá, se considera como padrão, tá,
que numa TV de 32 polegadas, você tem que ser capaz de ler com conforto tudo que está na tela a 3 metros de distância. Tá? Isso é um padrão chamado 9 feet display, quer dizer, o vídeo de 9 pés. Os 9 pés ali não é porque alguém está imaginando um monitor com 3 metros de diagonal, e sim porque o padrão é você estar a 9 pés de distância, quer dizer, a 3 metros de distância, olhando o monitor, e tem que ser capaz de ler com conforto que tem ali. Isso significa que a gente vai colocar as imagens no monitor desse jeito aqui, como vocês estão vendo nessa tela, tá? E não como a gente está acostumado no monitor do computador, onde agora a gente pega um monitor 24 polegadas Full HD, bota a letra minúscula e quer enxergar o mundo inteiro naquele monitor. Tá? A interface de usuário na televisão digital, mesmo no Media Center Linux, né? Se a gente desconsiderar agora SBTVD, é uma interface que está muito mais próxima da interface do smartphone do que ela está da interface do computador desktop. Tá? Então, quando a gente pensa numa aplicação, nós também vamos ter que pensar em aplicações para funcionar nesse ambiente, porque pelo menos um tipo de usuário final, que é o paciente, ele vai querer ter essa aplicação. Pelo menos nós imaginamos que o paciente venha a querer ter essa aplicação, e estamos trabalhando com essa ideia aqui. Então, aí sim a gente chega nisso daqui, e acho que agora ficou claro porque eu tenho uma aplicação web que é assim. Na hora que eu passo isso para a TV digital, eu tenho uma sequência de telas desse jeito aqui. Tá? Você tem que imaginar que uma pessoa a 3 metros de distância do monitor da TV tem que ser capaz de enxergar esse negócio. Tá? Isso é uma coisa importante, e a gente tem que conseguir fazer isso e levar isso em consideração. Tá? Então, tá? As linguagens são distintas. Aqui a gente vê a tela de entrada do portal do Sistema Integrado Catarinense de Telemedicina e Telesaúde, né, no nosso portal de telemedicina, que aqui em Santa Catarina integra tanto o Telesaúde Brasil quanto a rede clínica de telemedicina. Né? Tudo funciona numa única plataforma de software, dependendo do perfil do médico. O médico enxerga partes disso, tem visões sobre isso. Aqui a gente vê a tela de entrada da versão 1.0, né, que funciona ainda no browser do iOS, não é um app. Né? Isso foi desenvolvido especialmente para isso. Tá? O Safari, que é o browser. Que pena que eu não tenho a webcam aqui, não posso mostrar isso para vocês dentro do meu iPad aqui. Tá? Mas então aqui é uma linguagem completamente diferente à direita no telefone da linguagem à esquerda que você tem aqui. E se você passa isso para a TV digital, como está aqui embaixo, isso aqui é uma tela que as pessoas imaginaram mais moderna para a TV digital do que aquela lá antiga, uma tela já widescreen. Tá? Se você passa isso para a TV digital, tá? No fundo, você tem a mesma quantidade de espaço para escrever, ou até menos do que você tinha no smartphone. Tá? Então, são 3 linguagens diferentes. Se a gente pensar que na TV digital, eventualmente, a pessoa vai querer interagir com o controle remoto, você tem que ter interação facilitada. Muito bem. Né? Então, tá? Essa interação que eu tenho, essa aqui é a versão 1.0 que está sendo usada hoje do portal de telemedicina para smartphone. Tá? Essa aqui é uma forma de interação que não tem absolutamente nada a ver com a forma de interação. Aqui está a janelinha para dar laudo. O laudo fica assim depois de dado. Na hora de você escrever, você tem um teclado monstro que ocupa metade da tela. Tá? Então, a interação aqui ela é totalmente diferente
da interação que você tinha lá na página web. Então, quais são as implicações disso? Primeiro, a gente precisa estudar usabilidade. A usabilidade do sistema web é diferente da usabilidade do sistema cliente-servidor, que é diferente da usabilidade do sistema para smartphone, que é diferente da usabilidade do sistema para TV digital. Tá? Então, hoje nós estamos estudando isso, fazendo testes. A gente tem, por exemplo, aqui à direita, a gente vê o smartphone com uma câmera, tudo numa tabinha, para a gente poder ver como é que a pessoa interage com os dedos, quais são os movimentos, se ela hesita, se ela mexe rápido. A mesma coisa, o controle remoto, a gente filma a interação, nós fazemos interações acompanhadas, tudo é filmado. Aqui você embaixo no meio, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse ou não, aqui embaixo no meio, tá? Eu acho que eu tenho que clicar em cima, né? Não sei. Você está vendo como é que é filmada a interação com o controle remoto. Tá? Aqui do lado esquerdo, você tem um log de movimentos. Isso, obrigado, consegui um mouse. Aqui você tem um log de movimentos dos olhos. Tá? Então, é um software que acompanha o movimento dos olhos, ele avalia como a pessoa enxerga. Né? Então, aqui você tem a pessoa sendo filmada e aqui você tem o log de o que ela está lendo em cada momento. Ela se perde, ela lê de uma maneira sistemática a interface, chega ao final. Tá? Aqui a gente tem uma TV com isso aqui, rodando essa interface que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Aqui um set-top box de TV digital. Para fazer esse negócio funcionar, a gente teve que montar uma TVzinha a cabo dentro do nosso laboratório. Então, essas interações todas, elas têm que ser estudadas. Por quê? Eu tenho duas formas agora de eu trabalhar no desenvolvimento de novas aplicações. Ou eu faço como se faz hoje, aonde você tem muitas e muitas soluções redesenvolvidas. Tá? O Skype é um exemplo. Cada versão de Skype para cada dispositivo, e quem usa Skype no Linux sofre, porque é horrível, foi desenvolvida para um dispositivo, uma plataforma, foi desenvolvida do zero, tudo de novo. A nossa aplicação de telemedicina também foi desenvolvida do zero, toda de novo. Isso significa retrabalho no desenvolvimento. Né? Nós desenvolvemos não um, não dois, mas 3 sistemas de telemedicina já. Um para web, teve várias versões, e nós já fizemos 2 sistemas diferentes para mobile. O primeiro usando o browser Safari, o segundo agora usando apps mesmo. Né? Então, isso significa que o processo de desenvolvimento hoje de software para a área de informática em saúde, ou para outras coisas também, mas informática em saúde é importante por causa daquilo que eu falei lá no começo. Né? A partir do momento que é possível você ter um aplicativo que ajuda você na sua profissão médica, no seu celular, isso passa a ser uma necessidade, e você quer ter, você tem que ter, você precisa ter. Então, nós temos que desenvolver. Então, a gente precisa conseguir não mais perder oportunidades na hora de desenvolver esse tipo de coisa, mas sim ser capaz de alguma maneira, integrar estas coisas de forma a que a gente saia desenvolvendo uma única vez software para disponibilizar para essas plataformas. Tá? E ao invés da gente fazer isso, fazendo
caminhos diferentes para cada uma das plataformas, seguindo o modelito tradicional, de nós sim entendermos qual é o processo de desenvolvimento, o que é diferente, o que é igual, o que a gente tem que pensar, e poder começar a definir linhas mestras para desenvolver software convergente. Tá? E nós entendemos que a área de informática em saúde é a área que mais pode ganhar com isso. Tá? Então, a ideia é que a gente passe a trabalhar com isso daqui. E nunca ninguém fez isso. Hoje em dia, quem desenvolve software para a área convergente faz assim. Faz uma vez para iPhone, outra vez para Android, outra vez para web, uma quarta vez para TV digital, se for o caso, uma quinta vez, de repente, para cliente e servidor, uma sexta vez, um aplicativo para Linux, talvez, e por aí vai. Né? Não é a ideia, não é uma maneira inteligente da gente trabalhar, isso atrasa as coisas, atrasa o desenvolvimento. Né? Para desenvolver essa segunda versão do nosso sistema de telemedicina, nós agora estamos trabalhando nela há mais de um ano. A primeira versão também levou um ano. Tá? É uma coisa que não deveria ser assim, a gente deveria poder trabalhar em paralelo em todas as plataformas e poder disponibilizar uma funcionalidade que acompanha o usuário de plataforma em plataforma. Eu acho que esse é o facit. Tá? Você deve ser capaz de desenvolver aplicações que acompanham o usuário nas diferentes plataformas. Né? Então, para a gente conseguir fazer isso, tá? A gente precisa de padrões. Tá? Esse festival aí é o que existe de melhores práticas na área de desenvolvimento de software. Tá? Algumas delas são importantes e têm influência aqui no Brasil. O MPSBR, por exemplo, é uma coisa importante. E eu não estou nem considerando aqui, por exemplo, as linhas mestras para desenvolvimento de software na área de saúde da SBIS. Eu estou considerando só modelos de software genéricos aqui. Mas se você olhar para tudo isso, não tem nada que te permita desenvolver de maneira convergente. Pelo contrário, tem modelos para cliente-servidor, tem modelos para web, tem modelos que não sabem o que são. Tá? Na área de mobile não tem nada. Né? Na área de desenvolvimento de software para mobile, nós temos o guia de estilo da Apple e mais nada. Né? Então, carece da gente desenvolver metodologias, linhas mestras, disciplina de desenvolvimento de aplicativos convergentes, e isso para a área de saúde, levando em consideração todas as questões. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui no nosso instituto é tentar juntar tecnologia com modelos de qualidade e processos, com conteúdo, que no caso são as nossas aplicações na área de saúde que nós desenvolvemos aqui, para telesaúde e para telemedicina. Né? E nós estamos tentando fazer isso convergir para um modelo que nos permita, no futuro, começar a desenvolver, não tudo de novo para cada plataforma, mas sim tentar entender o que é comum, o que dá para a gente desenvolver seguindo um único caminho e o que a gente tem que tratar em separado em cada um dos passos do desenvolvimento. Hoje nós não sabemos responder essa pergunta. Tá? É uma pergunta que está em aberto ainda e outros grupos de pesquisa mundo afora também não sabem responder essa pergunta ainda. O que nós estamos fazendo hoje é desenvolver aplicações aproveitando o framework do telesaúde e da telemedicina de Santa Catarina. Nós estamos desenvolvendo as aplicações no modelo tradicional. Para cada dispositivo, a gente desenvolve tudo de novo a partir do zero, para a gente entender o processo, para a gente poder mapear o que é igual, o que é diferente, aonde que a gente teve que repensar o problema.
e aonde a gente pode reutilizar alguma coisa que a gente já tinha pensado antes. Né? Quando nós tivermos fim desse processo, a gente vai avaliar quais foram as pedras que nós encontramos no caminho. E a partir daí a gente vai começar a trabalhar o modelo de processo. Nós não chegamos lá ainda. Nós temos estimadamente mais 2 anos de trabalho pela frente até a gente poder apresentar um bom modelo de processo que possa ser aplicado. Tá? Então, com isso eu queria finalizar. A gente tem só 5 minutos de perguntas, mas eu posso me estender também se vocês quiserem. Tá? Então, assim, o que eu quis trazer para vocês dentro desta conversa? Né? A minha área é uma área de informática. Eu, durante muito tempo, trabalhei na linha de frente também da parte clínica do telesaúde, organizando todo o projeto aqui em Santa Catarina. A partir do momento que o peso saiu do desenvolvimento de tecnologia e o peso foi mais para a área de formação continuada, para a área de organização dos times de segunda opinião formativa, para a organização dos fóruns de segunda opinião, etc., a partir do telesaúde, eu convidei o professor Cútulo a participar e ele tem coordenado isso agora. Eu só forneço tecnologia, o meu grupo só fornece tecnologia para isso. A telemedicina em Santa Catarina eu continuo sendo o coordenador, porque o foco da telemedicina é refinamento contínuo de tecnologia. Né? A telemedicina de Santa Catarina ela é voltada para laudo em larga escala, para telemedicina de larga escala. Hoje, a rede catarinense de telemedicina faz 70 mil exames por mês. Né? Então, aqui nós estamos continuamente refinando a tecnologia e é natural que a minha conversa ela seja colorida pela minha experiência em tecnologia e não tanto na área clínica, que não é a minha especialidade. Né? Mas o que eu queria colocar para vocês é isso, assim, a convergência digital, em princípio, ela já aconteceu, não é algo que vai acontecer. Ela já existe e o telefone que cada um de vocês tem, tá, é o melhor exemplo disso. Tá? O telefone que cada um de vocês tem uma capacidade computacional que há 20 anos atrás não cabia num caminhão, tá? E que ajuda a fazer muitas coisas. A nossa função como informatas é poder agora, é ser capaz de colocar dentro do celular, do tablet e assim por diante, tá, as funcionalidades que vocês médicos querem. Tá? Então, com isso eu terminei.